Será que você que está me assistindo agora tem por volta aí dos seus 12, 13 ou 14 anos de idade? Ou de repente você é uma pessoa que já chegou aos 30? Ou talvez não. Talvez você seja uma pessoa que já chegou ali aos seus 50 anos, depois de ter caminhado muito nessa vida. Ou você está com 70 anos agora. Ou de repente chegou aos 80. Será que você é uma pessoa de estatura alta ou talvez de estatura baixa? Será que você está entristecido agora porque brigou com um ente querido, um familiar? Será que alguma atitude que você tomou, de repente no trânsito, te deixou aborrecido com você mesmo? Será que você tem feito algo que aos olhos de Deus não foi algo muito correto? Bom, não importa quem você seja, não importa o que você faça. Deus, ele te ama de uma maneira inexplicável. E o amor que Deus sente por você não é um amor condicional. E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Muitas pessoas falam sobre Deus e sobre o amor que Ele sente pela humanidade. Mas será que nós realmente sabemos quem é Deus? Olha só, 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Essas são palavras do rei Salomão. Naquela época eles tinham por costume construir os templos para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E eles diziam ali que era a casa ou o templo que Deus habitava. E Salomão diz: como posso eu construir uma casa ao Senhor, se nem os céus dos céus pode contê-lo? E olha só, Isaías 66, versículo 1 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? É impossível tentar medir a Deus, porque como disse o profeta Isaías, os céus, esses céus que nós conhecemos aí, que nem os cientistas conseguem falar o tamanho de todo esse universo. A Bíblia diz que os céus é o trono e o Senhor se assenta nos céus. E a terra, este lugar onde a humanidade vive, é o estrado, é o banquinho dos seus pés. Ou seja, ele se assenta nos céus e descansa os seus pés aqui na terra, como se fosse um simples banquinho. Tamanha é a grandiosidade do nosso Deus. Ele é tão poderoso que ele consegue medir o oceano com a palma de suas mãos. Isaías capítulo 40, versículo 12 diz: quem tem medido as águas na concha de sua mão e repartido o céu em porções com as palmas da mão e incluindo o pó da terra em uma medida e pesado os montes e as colinas em balanças? Todo esse universo que nós conhecemos, que os estudiosos não conseguem dar uma definição de seu tamanho, Deus ele mede esse universo, os céus, com a palma de suas mãos. E o versículo ainda diz mais, diz que o Senhor ele mede as águas com a concha de sua mão. E ainda diz que as areias do mar são medidas como um pozinho da terra. Tamanha é a grandiosidade do nosso Deus. Mas de uma maneira inexplicável, e você precisa meditar comigo nisso, de uma maneira inexplicável, o Senhor ele quer estar perto de mim e perto de você. Tamanho é o amor que ele sente pelo ser humano. Inclusive em Salmos capítulo 8 e versículos 4 e 5, surge a pergunta: quando vejo os teus céus, as obras de suas mãos, a lua e as estrelas que preparastes,
que é o homem imortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Alguns autores chegam a dizer que esta pergunta é uma pergunta de um anjo dizendo: eu vejo as obras de suas mãos, Senhor. Quem é o homem para que o visites? Quem é o homem para que com ele se importe? E ainda mais, Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18. Vão dizer assim: quem é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Muitas pessoas acham o evangelho muito simples e o amor de Deus, para algumas pessoas, é até um amor utópico, porque como um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso pode amar a mim e a você, que se a gente ficar aí umas 20 horas sem tomar um banho, já fica difícil de ficar ao lado de uma pessoa. Nós somos perecíveis, nós somos fracos de corpo, mente e alma. E o Deus que é maravilhoso, que é poderoso, Ele quer ficar perto de mim e de você por causa deste amor. Deus, Ele cria os céus e a terra e monta ali um jardim para habitar ao lado do ser humano. E depois de Deus ter criado os céus e a terra, colocado um homem no jardim para habitar ao lado dele, o homem peca e perde essa condição de viver ao lado de Deus eternamente. O Senhor, por amor, tira o homem do jardim do Éden e ali o Senhor começa a arquitetar um plano para resgatar o ser humano de volta para aquele estado de relacionamento verdadeiro com Deus. E Deus, ele começa arquitetando este plano para reconciliar o ofendido com o ofensor. Queridos, você não vai encontrar em nenhuma história o ofendido sendo o agente principal de uma reconciliação. E dentro do plano de reconciliação de Deus, Ele escolhe um homem, Abraão, você conhece a história. Deus faz a Abraão uma promessa: você será pai de muitas nações. E essa promessa se estende a Isaac e depois ao neto de Abraão, Jacó. A nação de Israel começa a se formar a partir dos patriarcas. E as gerações vão passando e o Deus de Israel passa a ser conhecido. Mas o plano de Deus era muito maior do que apenas construir uma nação e ter um nome a partir de uma nação. Mais gerações se passam e de repente um menino na manjedoura se revela a grande salvação para toda a humanidade. Olha o que Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. E o próprio Deus passa a andar entre os homens, sentindo o que nós sentimos e passando o que nós passamos. O próprio Deus passou a caminhar entre os homens e o justo passa a caminhar ao lado do injusto. E esse mesmo justo começa a pregar uma mensagem dizendo: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. E dentro dessa mesma mensagem, ele promete enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, para habitar no coração do homem e levá-lo ao caminho da salvação, confirmando essa mesma mensagem do justo, que não existe outra salvação, que não existe outro amor verdadeiro. Olha só o que Ezequiel profetizou. Ezequiel capítulo 11, a partir do versículo 19. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Esse justo é levado à cruz do Calvário, que era a pena de morte para aquele tempo em que esse justo vivia. E ele ali é crucificado na cruz do Calvário,
e nós podemos presenciar o ponto mais alto do amor de Deus na cruz do Calvário, aonde o justo abre os seus braços e entrega o seu espírito em favor de toda a humanidade. E ele mesmo entrega a sua própria vida, pois se não fosse assim, a vida dele não poderia ser tirada. Mas aquelas pessoas que acreditaram na mensagem do justo, elas ficaram atônitas e pensaram: ele seria a salvação desta nação, ele seria a salvação de toda a humanidade, mas ele acaba de morrer crucificado, como se fosse um saqueador, como se fosse um assassino, ao lado de dois criminosos. Será mesmo que essa mensagem era uma mensagem verdadeira? Alguns não acreditaram e se dispersaram, foram viver as suas próprias vidas. Mas com o passar dos dias, 120 pessoas decidem se reunir em um local para orar e buscar a Deus, pedindo para que a mensagem do justo se cumprisse. E aquelas pessoas perseveraram em oração. Em um dia que poderia ser um dia qualquer, ouve-se um vento batendo nas janelas, ouve-se alguns móveis se mexendo, um barulho como se fosse de um vento muito forte. E esse vento invade aquele local. Ouve-se ali línguas como de fogo. Também se vê línguas como se fossem de fogo. Pessoas são tomadas por um poder maravilhoso, por uma alegria maravilhosa. Pessoas começam a falar em outras línguas. Pessoas começam a falar em línguas espirituais. Pessoas começam a profetizar. E aqueles que estavam apenas assistindo não entenderam nada. E começaram a falar: eu acho que eles estão embriagados. Mas ali se concretiza a maior prova de amor, que era fruto daquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Ali, o Deus que era por eles não era mais o Deus por eles. Ali, o Deus que andava ao lado deles não era mais o Deus que andava ao lado deles. Ali, a humanidade começou a conhecer, passou a conhecer o Deus que habita dentro deles. Através do Espírito Santo, nós vemos que o próprio Deus habita dentro do homem. E eu não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento, o Espírito do Senhor era um espírito de visitação. E depois do Pentecostes, da descida, do derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a ser de habitação. Aqui há algo que nós precisamos pensar, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que mede as águas do oceano com as suas mãos, que mede todo o universo com a palma de suas mãos, ele passa a habitar dentro do homem. E é isso que eu quero te dizer neste dia. Eu não sei o que você tem passado, mas o Criador dos céus e da terra, ele pode habitar dentro do seu coração. Se você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Olha só o que diz em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E olha que o apóstolo Paulo diz, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Saiba que Deus te amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que o Espírito Santo habitasse em seu coração. O Criador dos céus e da terra, ele pode habitar agora dentro do seu coração, se você receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esse mesmo Espírito, ele habitará em você, te guiando
para o caminho da salvação eterna. Eu fico muito feliz que você ficou até o final do vídeo e você pode conhecer um pouquinho mais do amor que o Deus Todo-Poderoso ele sente por você, ao ponto de morrer na cruz do Calvário para a salvação da sua vida e da sua família e também para habitar no seu coração. Mais uma vez, muito obrigado por ficar até aqui. Que Deus te abençoe muito. Compartilhe essa mensagem com mais alguém para que o amor de Deus, através de sua palavra, possa chegar em muitos corações. Deixe o seu like no vídeo e que Deus te abençoe muito. Até a próxima.